ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas não conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? O maior sinal da grandeza de Deus, né? A verdadeira linguagem de Deus é o amor, né? Deus, podemos fazer uma definição de Deus, porque Deus é grande, poderoso, criador do céu e da terra, Ele é tudo. Não há um Deus igual a Ele, nunca houve e nunca haverá. Mas podemos dizer assim, que Deus, Ele é amor, uma definição de Deus. Jamais o homem pode definir Deus de uma só coisa, né? Pela grandeza dele. Mas podemos dizer que Ele é amor. Tudo que Deus fez está baseado no seu amor, né? Na sua grandeza, a verdadeira linguagem. E quando nós conseguimos praticar pelo menos um pouco desta linguagem, nós estamos nos assemelhando a Deus. É aí que nós vemos quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando nós conseguimos praticar a linguagem do amor, praticar o amor de Deus, nós estamos nos assemelhando a Deus. Estamos dizendo que somos semelhantes a Ele, né? Porque Deus, tudo que Ele fez, foi por amor à humanidade. Então esse texto, 1 Coríntios capítulo 13, é um texto, amado, que não nos deixa dúvida nenhuma, que nós podemos fazer tudo neste mundo, mas se não tivermos o amor, tudo que nós fizermos não vai valer de nada, se não tivermos amor. O homem pode ser rico, milionário, famoso, pode ser o que for, pode pregar a palavra de Deus, paralítico andar, pode fazer tudo isso, mas se ele não tiver amor, não adianta nada, porque tudo vai se perder com o tempo, mas o amor vai permanecer até o fim. Amém? Vem cá, tia, cantar Deus do Impossível. Está até aí no aberto aí. Acho que eu já abri uma janela, vou ligar ela.
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém. Louvado seja Deus. Vamos passar a parte da palavra. Boa noite, então, irmãos e irmãs. Estamos mais aqui uma segunda-feira aqui
fria, né? Mas estamos aqui perseverando na palavra do Senhor. Então, vamos hoje estudar uma passagem que eu acho muito interessante, que ela sobre o Evangelho de Lucas, e que é um evangelho, como todo mundo, algumas pessoas sabem, ele foi escrito mais para os gentios de língua grega, né? Porque Lucas, como a tradição diz, ele era médico, provavelmente então deve ter estudado na Grécia, né? Porque a Grécia que é o berço da medicina. E aí nós temos o quê? Jesus visto como o quê? O homem perfeito, porque os gregos, eles adoravam o quê? A perfeição. Então nós vemos aí o Messias descrito como uma pessoa perfeita. Existe também a visão também dele, messiânica, de como ele não apenas veio para o povo hebreu, mas para todos nós. Mas aqui nós vamos ver também a vida de João Batista, que foi cumprida a profecia daquele que iria preparar o caminho de Jesus, né? Como todo mundo sabe, João Batista tinha quase a mesma idade, né? 6 meses mais velho, né? Era primo praticamente, né, de Jesus. E vamos ver aqui o que nós vamos tirar da palavra de Deus. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele disse: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação, e pensando todos de João em suas orações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitas coisas, outras coisas também anunciava ao povo. Vamos parar por aqui. Muito bem, vamos ver o que nós podemos ver a respeito desta palavra. Bom, primeira coisa, nós vemos o quê? Que ali se cumpriu a profecia do livro de Isaías, né? A voz que clamava no deserto. Qual era a mensagem principal de João Batista? Exatamente, arrependimento dos pecados.
Por que o arrependimento é importante? O que vocês acham? Certo, então é o reconhecimento de que você pecou. Hoje em dia, o pecado ele pode ser interpretado de uma forma diferente. Ele pode ser não apenas as coisas que você faz em relação à vontade de Deus, mas também em relação ao próximo. Porque Jesus ele simplificou, né, os mandamentos. Nessa época ainda se vivia pela lei. E aí Jesus depois simplificou, né? 10 ele passou para ser 2, que é amar a Deus e ao próximo. Então muitas vezes a pessoa ela faz o quê? Ela tem o arrependimento perante a Deus, mas ele não tem o arrependimento perante ao próximo. Tem muita gente que chega e fala assim, eu vou pedir perdão a Deus, mas eu não vou pedir perdão à pessoa a qual eu ofendi. Então, como é que é o verdadeiro arrependimento na realidade? É aquele que você só se arrepende para Deus? Ou aquele que você também se arrepende àquele que você ofendeu? Se eu faço uma coisa que eu fiz, além de eu pedir perdão para Deus, antes eu tenho que pedir perdão para Deus. Exatamente. Ele não me perdoa, Deus não vai perdoar, porque eu não pedi perdão para ele. Agora, se eu pedir perdão para ele e ele me recusar, aí é outra história. As pessoas maltratam a pessoa e depois não quer dar o braço para você e ir lá pedir perdão para a pessoa. Pede só para Deus, eu vou pedir para Deus e embora. Não, tem que pedir para Deus. Exatamente. Então, é que nem o pastor está falando aqui. A pessoa não adianta pedir para Deus perdão e não pedir para a pessoa ofendida, porque aí ela não está seguindo a oração do Pai Nosso. Né? Perdoai nossos pecados, assim como perdoamos, né, a quem nos tem ofendido. Então, muitas vezes, eu vejo que essa parte da oração a gente esquece. Então, muitas vezes, inclusive eu me coloco nisso, que é o quê? É exatamente a parte do quê? Do orgulho que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou me sujeitar, eu vou pedir para Deus, mas não vou pedir para a pessoa, porque eu não vou me humilhar, porque na final de contas, a pessoa, muitas vezes você acha que a pessoa nem merece. Você vai falar, eu não vou pedir perdão para essa pessoa que ela não merece. Então tem isso, você faz já, aí você já está fazendo uma comparação, um julgamento, você fala, essa pessoa... eu sou até melhor do que ela, para que eu vou pedir, né? Mas não deveria fazer também tudo. Um cara que vai todo mundo, chegar no meio do mundo, quero pedir perdão para você, eu te pedi assim de você, meio todo mundo, quero perdão para você, porque em público também, porque ele ofendeu em público, ele não pediu perdão em público. Por quê? Porque é um reconhecimento diante das pessoas que ele se redimiu. Claro. Depois quem vai saber que pediu perdão para ele, né? O cara está com a mão para todo mundo aí, não sei o quê, né? Não é uma coisa. É um reconhecimento da sua atitude. Se eu fiz isso com ele, com todo mundo, eu tenho que consertar o meio de todo mundo. É que também fica aquela história, se já é difícil pedir perdão escondido, imagine pedir perdão em público. O correto né, pastor? Mas o problema todo é exatamente a intenção da pessoa. Porque muitas vezes, eu acho assim, Deus ele conhece o coração da pessoa. Às vezes a pessoa pode até ser o contrário, pedir perdão em público, mas no fundo, só fez isso para falar, olha, eu sou um cara legal, estou falando em público, mas no fundo ele ainda fica com vontade de meter a faca no cara. Então, muitas vezes é complicado. Por quê? Porque eu acho que o arrependimento só vai ser verdadeiro quando ele é o quê? Ele realmente se arrepende, então ele vai tomar todas as providências. Porque, como a gente já falou, arrependimento é diferente de remorso. Muitas vezes você fazer, por exemplo, desacata o cara em público, depois você fica com remorso, por quê? Porque você sabe que aquilo vai repercutir mal para você. Você fala, agora todo mundo pisei na bola,
todo mundo vai falar mal de mim. Puta, estou com remorso. Vou lá, então vou me retratar. Para quê? Não para pedir perdão para o cara, mas para refazer minha imagem. Então, muitas vezes tem esse problema. O arrependimento, a pessoa não visa nada de benefício próprio. Ela visa o quê? A reconciliação tanto com Deus como com a pessoa. Eu acredito que seja dessa forma. E aí que nem, vamos ver mais para frente, outra coisa que temos aqui nessa palavra. Todo vale se encherá, baixará todo monte outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos cabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então aqui, no caso, carne está falando o quê? Que a promessa agora não é só para os hebreus, mas para todo mundo. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. O que podemos ter aqui de lição sobre isso? Muitas pessoas foram lá procurar o batismo. E ele chegou lá e falou o quê para essas pessoas? O cara estava indo lá para ser batizado. E ele chega e fala assim para os caras, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? O que podemos pensar a respeito dessa passagem? Quem imagina? Quem dá mais? Exato. Quem mais? Exatamente. O que acontece? A multidão saía para ser batizada, ele falou, quem vos ensinou a fugir da ira? Aquela velha história que até já comentei aqui. Se só ser convertido e batizado a pessoa fosse salva, ia fazer fila na porta de toda a igreja. Então, exatamente. O cara falava, o cara está batizando, vou aproveitar ali, já dou uma batizada, já fico liberado. Só que, o que acontece depois que ele fala... Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Então, a mesma coisa, não é porque o cara vai, se converte e batiza, que o cara vai realmente ter arrependimento. Ele pode se batizar simplesmente para falar, estou batizado, estou salvo. Como muitas igrejas têm pregado. O cara vai lá, o cara fala, olha, você... aceitou Jesus como seu Salvador? Não é como Senhor e Salvador, como Salvador. Fala, eu aceito Jesus como Salvador, mas na minha vida mando eu. E aí, o que acontece? Aí é um arrependimento verdadeiro? Não, né? Aí o que acontece? Agora eu sou o quê? Fui batizado, agora sou filho de Deus por adoção. E ali é a mesma coisa que ele fala agora, temos Abraão por pai. Aí ele fala que até pedra Deus pode fazer filho de Abraão. Então é a mesma coisa. Só que você pega aquela coisa, não é porque o cara foi, converteu, se batizou, que o cara vai estar automaticamente salvo, não é, pastor? E aí... Então, exatamente. Então ele faz a comparação o quê? Com os gentios, né? Os gentios são as pedras que se tornaram filhos de Abraão. E aqueles que eram realmente filhos de Abraão mesmo, né? Que eram hebreus, será que estavam realmente se arrependendo? Ou estavam simplesmente cumprindo um ritual? Porque, na realidade, os hebreus estavam mais preocupados com os rituais e as tradições, como acontece com muita igreja hoje em dia. Não, ele era profeta, mas acreditava que ele era o Messias. É diferente, profeta ele era. Sim, claro, mas até porque o pai era sacerdote. E outra, né, o Zacarias, ele teve aquela história, né, o cara ficou mudo porque desacreditou. O cara ficou mudo e aí quando o cara nasceu, voltou a falar, os caras falaram, não, aí tem alguma coisa de milagre.
Então, o grande problema dos hebreus é que eles tiveram o quê? Sinais de Deus. Deserto do Sinai, caiu maná, a água abria. Então os caras tinham que ver para crer mesmo. Então quando os caras viam o milagre, aí os caras acreditavam. E agora com Cristo, muitas vezes hoje em dia você não vê o milagre acontecer, você não vê abrir rio, nem nada. Você vê assim, algumas coisas particulares. O cara, por exemplo, estava desenganado e foi curado. Então é uma coisa particular. Aí o cara vai dar testemunha e fala, olha, eu estava desenganado, tal. Mas não é aquela coisa extraordinária de o céu abrir, algum tipo de coisa, né? Então é diferente. Aí nós temos que mais aqui. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. O que quer dizer isso? Não vale o pastor falar, só ele fala. Vamos, irmã Marta. Bota aí a cabecinha para pensar. Vamos lá, Tiago, o que acontece? Olha lá, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto. Então, tá vendo? Quando ele fala assim, o machado está posto à raiz da árvore, toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se o fogo. Nós já sabemos o quê? Que nós não vamos ser salvos pelas obras, nós vamos ser salvos pela graça. Mas nós vamos ser julgados por quê? Pelas obras. Então tá aí, ó. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança o fogo. O que é isso? É a pessoa que, por exemplo, não faz nada com os dons espirituais. Entendeu? Então a pessoa que vem na igreja, senta ali, fala nada, não sei o que, sai daqui e continua fazendo as mesmas coisas que continuava antes de ser crente, que obra que ela está fazendo? As obras de cada pessoa vai passar pelo fogo. E aquelas que não se queimaram, elas serão galardoadas. Exatamente. Então é por isso que muita gente fala assim, não, mas agora eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer obras. Precisa sim. Precisa... Não, e precisa fazer boas, né? Porque se fazer besteira aí também está ruim, né? Porque o cara pode falar, não, mas eu estou fazendo obra. Mas é que tá, como é que você vai saber se uma obra é boa, se uma obra é ruim? Muitas vezes a pessoa não sabe isso. Muitas vezes ela fala, mas eu estou fazendo o quê? Eu vou para a igreja, eu pago, faço oferta, faço dízimo. Só que na casa dela é um caos, a casa dela. É uma pessoa que, por exemplo, chega no serviço, é uma pessoa que é um péssimo funcionário, é um mau exemplo. Isso aí é alguma obra boa? Então isso daí por quê? Porque toda obra que o crente faz, ele não está fazendo com o nome dele, ele está representando Cristo. Então falar, quer dizer que crente aí que segue Cristo tal é vagabundo, é preguiçoso, é encrenqueiro. Certo. Então, exatamente, que nem a irmã Marta está falando, talvez vocês não estejam escutando, que ela está um pouco longe. Ela contou que o quê? Uma pessoa que é espírita falou, que é costureira, falou, olha, qualquer coisa que você faça não venda para crente, porque crente é mal pagador. Então o que acontece? Esse tipo de atitude é o quê? Só denigra a imagem do crente. Então realmente existe problemas com isso? Existe, óbvio que vai existir. Pessoa, como eu falei, vai o quê? Não é o nome dela que está em jogo, é o nome de Cristo. Então o cara fala, você é crente, mas você faz qualquer coisa. Então para fazer isso eu também não preciso ser crente. Porque além de você estar, o crente ele se priva de muita coisa, tem muito problema com o crente que muitas vezes ele se priva de um monte de coisa. Por exemplo, igrejas que têm ênfase na tradição e costume. Fala, você não pode assistir televisão. Ou seja, você não pode assistir qualquer coisa que passa.
Então você não pode assistir pornografia, coisa que não vai te construir. Agora, você, por exemplo, tem uma série no History Channel, que chama Os Segredos da Bíblia. Você assistiu aquele dia lá? Não é interessante, pastor? É uma coisa que muitas vezes você fala assim, peraí, e aí mostra, ilustra as coisas, muitas vezes até coisas que não são contadas. Coisas... Então, esse programa é o quê? Aí você fala, poxa, mas esse programa tem tanta coisa boa, sabe? Informações úteis que você até desconhecia, que é importante. Então, quer dizer, você acaba tendo o quê? Conhecimento. E muitas vezes você acaba